Daremos início à 50ª reunião ordinária do Comitê Gestor do Programa de Acompanhamento da Substituição de Frota por Alternativas Mais Limpas do município de São Paulo, com frota. Sejam todos muito bem-vindos. Essa reunião está sendo gravada e transmitida no YouTube da Seclima. E a chamada, como tem sido feito nas reuniões anteriores também, ela vai ser feita através de um formulário que está no chat da reunião. Então, pedimos a todos que preencham esse formulário para comprovar a presença. Queria colocar em votação e aprovação da ata da 49ª reunião, enviada no convite. Alguém tem alguma consideração? Não? Então, está aprovada a ata da 49ª reunião. Ouviremos agora o nosso secretário de Mudanças Climáticas, Renato Nalini. Muito bom dia a todos. Eu queria agradecer a participação e contar um pouquinho daquilo que nós estamos fazendo em relação à COP30, né? A COP30 vai ser realizada em novembro em Belém, do Pará, mas é importante que todo o Brasil faça uma reflexão e um exame de consciência em relação àquilo que nós podemos fazer para adaptar as cidades em relação aos eventos extremos que estão cada vez mais intensos, né? Acabava de ver em Santos uma ressaca cobriu grande parte da cidade, né? Destruiu calçadas, aquele que é considerado o mais bonito jardim da América Latina, né? Várias gestões municipais de Santos proclamavam com muito orgulho terem a maior área ajardinada às margens do oceano. Isso tudo parece que está comprometido pelas ressacas de ontem e hoje, que vão se prolongar pelo final de semana. É uma das manifestações da natureza de que ela está muito ressentida com os maus tratos. Então, aqui em São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes constituiu uma comissão para promover um calendário o mais possível pontuado com eventos de toda ordem, eventos grandes, eventos pequenos. Nós vamos ter bastante coisa até novembro, às vésperas da COP, e possivelmente depois da COP em novembro nós tenhamos de fazer uma avaliação, o que significou, se aqueles propósitos tão ambiciosos pensados por aqueles que participam de todas as COPs, essa é a 30ª, se nós avançamos ou não, o que é que nós precisamos fazer, e principalmente mostrar que as entidades subnacionais, como os municípios, têm mais condições de operar mudanças tópicas, mas mudanças essenciais, para que a resiliência não seja só uma palavra, mas seja uma política permanente no âmbito dos mais de 6.000 municípios que nós temos no Brasil. Na verdade, 5.571, mas ainda há muitas propostas de emancipação correndo pelas 27 assembleias legislativas, então o número de municípios tende a chegar ao infinito, né? Mas cada um tem de fazer alguma coisa. Então, gostaria de pedir àqueles que representam entidades que ainda não estejam irmanadas ou atentas ao calendário, promovam eventos, né? Palestras, encontros, não precisa ser grande coisa, e também participem dos grandes eventos que nós vamos ter, principalmente entre outubro e novembro. Dia 31 de outubro é o Dia da Cidade, e a ONU fez um contato com o secretário do Verde e Meio Ambiente, Rodrigo Axuxi, pedindo para que São Paulo faça alguma coisa na condição de maior cidade da América Latina. Então, eles prometem que grande parte dos pesquisadores, cientistas, personalidades internacionais que participarão da COP em Belém
poderão estar aqui em São Paulo no dia 31 de outubro. Então, nós aguardamos a adesão de todos, sugestões para pautas, né? Vai haver também um grande evento na ADESAMPA, vai haver um evento na USP, na cidade universitária, entre 5 e 6, na Vila Lobos, 4 e 5. Então, muita coisa acontecendo, mas nós precisamos de adesão de mais pessoas que ainda não estão participando. Queria também só dar uma notícia de que eu estive esta semana na USP, no Research Center for Greenhouse Gas Innovation, e fiquei entusiasmado com o trabalho que ali está sendo realizado pelos professores Júlio Meneghini e Emílio Carlos Nelly Silva. É um grande hub de pesquisas, com vinculações internacionais, com intercâmbio com grandes universidades, mas uma realização de muitas pesquisas. Fiquei impressionado com o estágio avançado do hidrogênio verde para ser mais uma alternativa para nossa descarbonização da frota em São Paulo, né? Talvez fosse interessante a gente promover um seminário, assim como nós fizemos da eletrificação e do biometano, para verificar as oportunidades do hidrogênio, que são maiores do que eu tinha ideia até o momento. E seria muito interessante um dia a gente convidar o professor Júlio Meneghini e o professor Emílio Carlos para que conversassem conosco, né? Independentemente de um seminário. Então, há muita coisa boa acontecendo e vamos fazer com que a nossa participação não se resuma a esses encontros, mas que haja mais coisas efetivas, porque o potencial é muito grande. Muito obrigado e conto com a adesão de todos. A Seclima está à disposição de todos aqueles que tiverem sugestões, ideias e queiram participar desse evento que é para salvar a humanidade e não o planeta. Obrigada, secretário. Só complementando, foi criado aqui pela Seclima o site sãopaulopeloclima.com.br, onde vocês podem encontrar todos os eventos que já estão acontecendo na cidade, inclusive esses que o secretário já falou, e também cadastrar eventos que vocês forem organizar. Lá tem um forms, é só cadastrar o evento, e tem também um selo que é para utilizar no material de comunicação, para que a gente tenha aí uma identidade única com todos os eventos que farão parte e que fazem parte desse calendário. E também o secretário falou do seminário de mobilidade elétrica, está tudo caminhando para que ele aconteça no dia 22 de setembro, no Memorial da América Latina. A gente está fechando, 23 de setembro, desculpa. Então, a gente está fechando e, com certeza, comunicaremos a todos. Então, nesse momento, para falar sobre hubs inteligentes de mobilidade urbana sustentável, convido o Alexandre Miara, da Moving Group, CEO dessa empresa. Então, por favor, Alexandre, você tem 40 minutos para a sua exposição. Muito obrigado pela oportunidade de participar do fórum. É um grande prazer aqui, pessoal, e para a empresa também. Eu vou compartilhar minha tela um instante. Vocês conseguem visualizar e me ouvir bem? Estamos vendo sim, Alexandre. Legal, obrigado. Bom, pessoal, aqui a ideia é compartilhar um pouquinho sobre uma iniciativa privada que a gente vem desempenhando já há 2 anos, e agora em agosto a gente está dando o próximo passo e entrando forte na questão de infraestrutura de recarga, tá? Uma breve introdução minha, meu nome é Alexandre Miyahara, eu tenho mais de 20 anos de experiência na indústria automotiva aqui no Brasil, em empresas como Bosch, Grupos F, então a gente vem atuando muito forte na parte de sistemistas e somos um total de 3 sócios investidores aqui. Eu tenho o Marcelo Goto, que ele é
o CFO do grupo. Ele tem uma experiência muito vasta aí na parte de gestão de ativos e trabalhos de inteligência e mecanismos financeiros para viabilizar equipamentos de alto ticket. E o Fábio Lira, que é o nosso diretor de operações aqui, que ele trabalhou muitos anos também na indústria automotiva, na Stellantis, montando redes de serviços e gerenciando dealers no Brasil inteiro, tá? Então, nós tivemos todas as experiências também na área de tecnologia, aqui no Brasil, fora, e a gente decidiu lançar mão da iniciativa no final de 22, comecinho de 23, usando bastante desse know-how de tecnologia para aplicar sobre o setor de infraestrutura de recarga. Então, um breve background aqui de quem está por trás da empresa, tá bom? Moving Group é uma formação societária e também administrativa que é responsável por duas empresas, a Circuito Power e a Ion Grid. O foco da apresentação vai ser muito em cima da Ion Grid, tá? Mas basicamente é uma iniciativa, uma reestruturação recente societária aqui também, para poder acomodar dois posicionamentos diferentes, mais voltados para essa integração de mobilidade urbana e o segmento de energia, tá? Então, basicamente, a Circuito foi a primeira empresa a ser criada. A Circuito, ela nasceu como uma empresa de engenharia das habilitações civil e elétrica. Hoje, o posicionamento dela é bem claro na parte de serviços, com todas as homologações, certificações, e ela também atua com gestão de ativos, no caso, equipamentos, são os carregadores, através de parceria com algumas empresas internacionais, tá? A Ion Grid, ela nasceu para ser efetivamente o que o mercado tem chamado de CPO, então um Charge Point Operator, que basicamente é a ponta, quem efetivamente tem os pontos de recarga, rentabiliza com isso e oferece essa conexão para o usuário final, para o motorista em si. Tá? Essencialmente é uma empresa de energia focada em conceitos de nova energia, agregando-se um viés forte de tecnologia. Então, falando brevemente sobre a Circuito, fundada no início de 23, o diferencial hoje da Circuito é realmente a rede de serviços que a gente vem aplicando a nível Brasil. Ele foi muito fomentado, a construção acelerada dessa rede, em função de alguns clientes importantes que a gente adquiriu nesse período, que foram, por exemplo, a Raizen, o grupo Renault, a própria BYD recentemente, Eneva e outras empresas grandes, né? Eles exigem a cobertura nacional, isso nos estimulou para esse desenvolvimento rápido da parte de engenharia. Então, hoje é uma empresa credenciada ISO 9001, 14001, 45001, ESG, todo o trabalho de NRs em cima de pessoas, os trabalhos propriamente dito, e também validada com o CREA e todos os trabalhos conforme as NBRs existentes. Isso é como a gente está posicionado, com escritórios e distribuidores, olhando para a América Latina. O México, na verdade, ele é um parceiro nosso que capitania os carregadores, e a gente tem sinergia de serviços com eles também, mas o grande foco realmente está no sudeste aqui do Brasil. É uma empresa natural de São Paulo, e a gente vem trabalhando hoje com esse pequeno mapinha, onde vocês conseguem ver a maturidade de SLA de atendimento presencial. Então, vejam que a região norte e nordeste, ela tá rosinha, isso significa que eu não tenho 24 horas ainda, mas estamos em 72 horas para fazer esse atendimento e trabalhando sobre. E, finalmente, eu tenho a Ion, que é uma iniciativa focada em nova energia, e com uma visão de interoperabilidade muito forte. No final do dia, esse é o fim do nosso plano que foi idealizado há 2 anos atrás, no intuito de trabalhar um negócio de integração de mobilidade urbana, nova energia, num ambiente de ecossistema, né? Uma vez que você tem todo essa inovação em cima do mercado de energia, principalmente, ele permite que você crie negócios em malha, não em série, né? Então, a gente vem agregando valor bastante em cima disso.
Esses são os clientes que o grupo atua hoje, então, basicamente montadoras, empresas de energia, empresas de serviços e indústria também, e um trabalho muito forte na parte de varejo, como a gente chama aqui, que são gestoras grandes de condomínio aqui da região, e grandes redes de estacionamento. Entrando um pouquinho mais na E.ON, no contexto de ecossistema, nós criamos algumas, criamos algumas business units debaixo da E.ON, onde ela consegue permear diferentes segmentos, olhando para a mobilidade sustentável, e poder permitir essas integrações. Então, tem as duas unidades que a gente traz aqui, tem outras a caminho, mas basicamente a E.ON House é um dos principais focos que eu queria dar aqui na apresentação hoje, que é o nosso hub, nosso desenho de hub inteligente. Então, a gente vai agregar uma série de serviços e soluções olhando para a mobilidade sustentável urbana. A E.ON Garage é uma iniciativa que ainda vai ser lançada, mas ela já está formatada, que a gente vai trazer muito forte a questão de diagnóstico inteligente, trabalho de dados em cima de mapeamento dos veículos eletrificados, que tem um nível computacional embarcado muito forte, e nos permite aqui fazer trabalho de dados, trabalhos avançados de diagnoses, e também gatilhos importantes com o setor de educação. Ao final da apresentação, eu vou trazer alguns gatilhos para reflexão, como brainstorming de pontos de contato onde a gente pudesse trabalhar também. Olhando para a E.ON, eu ainda, apesar de ser uma empresa de energia e a gente estar trabalhando em soluções de comercialização, de autoprodução, distribuição, GD, Mercado Livre de Energia, o ponto de contato inicial ele é nas redes de recarga e queremos ser muito fortes e fomentar isso nas cidades, né? Nós entendemos que esse é um hiato importante entre a aceleração do volume de venda que vem ocorrendo no Brasil e o hiato que se tem em relação à disponibilidade de infra. Então, essa é a nossa visão de poder fomentar isso. Então, são muitos pontos independentes, onde nós temos feito um trabalho forte de real estate com parceiros da indústria privada, varejos e estacionamentos no geral, né? E a ideia aqui é a gente popular esses estacionamentos com esses carregadores, infra de recarga e todas as soluções por trás. O conceito dos hubs, a princípio nós temos um radar aqui para 2025, até o início de 2026, 3 hubs, eu vou entrar no detalhe aqui da formatação de cada um, mas o primeiro deles está sendo lançado aqui ainda esse mês, até o dia 20, ele já está pronto, a gente só está aguardando ajustes de software para poder fazer efetivamente o lançamento dele. Então, esse primeiro hub, só um comentário importante ainda, ele tem um apoio e suporte de empresas importantes, tá? Então, todo o investimento feito nesses hubs e também nesses pontos, existe um trabalho muito grande com o fornecedor. Então, a Autel tradicionalmente é uma marca mundial, número 1 aí a nível global de patentes de inovação, engenharia, mais de 800 engenheiros de software atuando pesado nisso a nível mundial. Eles têm ajudado muito a gente nessa negociação e relacionamento de fluxo de caixa para poder diluir CAPEX e transformá-lo em OPEX. E também a gente tem sido muito feliz criando inovação em mecanismos financeiros para poder diluir isso ainda mais, né? Então, todos sabemos aqui que a infraestrutura de recarga é um pain point, porque é um ticket alto de investimento, mas o que nós temos feito e entregue para esses parceiros e empresas aqui é transformá-lo em uma linha de despesa, olhando para um DRE da recarga. Então, você consegue não pensar mais em payback, você acaba tendo uma análise de VPL importante, onde você tem uma linha de despesa e aquilo te entrega uma rentabilidade já imediata e, obviamente, crescente em função do ramp-up de cada ponto aí, com demandas de recarga em cada praça. Então, trabalhos fortes com a Tupinambá. Hoje é a empresa de software maior que existe aqui, voltada para a infraestrutura de recarga. Eles são investidos da Shell, dentre outros players.
é também o back-end da BYD. A BYD, com a sua plataforma de recarga, ela é Tupinambá. Então, isso significa que 70% da frota de veículos categoria B hoje, basicamente, estão naquele mapa, junto com a malha da Tupinambá também. E a E.ON, ela passa a ter um aplicativo similar ao da BYD, com todos esses pontos de recarga compartilhados, né? A base de dados da BYD também serve a BVE para efeito de análise da malha brasileira, de indicadores e tudo mais. Então, a E.ON ela acaba sendo uma ponta, um braço fim, com hubs e pontos independentes para complementar esse ecossistema, né? A Circuito, a empresa irmã aqui do grupo, entrando com toda essa parte de serviços e mecanismos financeiros. Um trabalho forte com a 99, fomentando os motoristas de aplicativo. O Oli é uma startup do Rio de Janeiro que tem feito um trabalho de Smart Rental, que basicamente é locação de veículos por aplicativo, muito parecido com o Turbi, que temos aqui em São Paulo também, mas o modelo deles é muito inteligente, tem sido endossado lá pela prefeitura também, e nós somos o parceiro de infra de recarga deles. O Grupo Vamo, que é a empresa das motinhos azuis, que vocês veem muito aqui em São Paulo, eles têm gabinetes de carregadores com bateria swap, é um modelo de baterias das motos, né? Eles estão entrando como parceiros de micromodais aí dentro dos nossos hubs também. A Bravei e a Aliança pela Mobilidade Sustentável, a iniciativa capitaneada pela 99, com N empresas grandes do setor privado aí atuando, eles são apoiadores também, e a própria BYD e o nosso parceiro tradicional Autel para este primeiro hub, tá? Cada hub pode ou não ter os mesmos parceiros, eventualmente agregar mais também. Eu já me antecipei, eu comentei sobre o aplicativo, mas não quero ser redundante, mas a principal mensagem aqui é interoperabilidade, né? A sinergia desses aplicativos, tendo o mesmo back-end, já permite que os pontos eles se integrem na mesma malha. Por que isso é importante? Porque hoje é uma dor para o usuário do veículo elétrico, pensando na pessoa física, né? A cada ponto que ele encontra na cidade, ele tem que baixar um aplicativo diferente. Então, essa estratégia de interoperabilidade, ela tem sido bastante importante com o intuito de facilitar a vida da pessoa, né? Uma vez as redes todas integradas e interoperando, você usa o aplicativo que você quiser, ou o meio de pagamento que você quiser, né? Então, isso é um trabalho de experiência do usuário muito forte. Nós entendemos aqui que a infraestrutura de recarga, as redes de recarga, elas têm uma analogia muito boa com redes de transmissão de telecom. Então, é um trabalho muito parecido, uma veia de visão que a gente tem perseguido do ponto de vista de operação e construção dessas redes. A tecnologia, não só dos carregadores, mas do aplicativo também, permitem N integrações possíveis, tá? Ainda no contexto de Smart Cities, que são integração com antenas UHF para poder fazer a recarga, ou seja, o cara não precisa nem encostar no aplicativo. Sistemas auto-charge, que são features avançados aí de carregadores, que depois de um primeiro cadastro, você encostou o plug no carregador no carro, a própria CAN do veículo já comunica com o hardware e ele carrega automático e faz a cobrança automática no seu aplicativo. Então, tudo isso vem para melhorar a vida das pessoas e, obviamente, quebrar barreiras aí para tornar uma experiência melhor. Entrando um pouquinho no conceito do hub, os próximos slides eles serão conceito, tá? É o que a gente está trazendo, algumas delas ainda em roadmap, mas majoritariamente é o que está sendo trazido agora para o lançamento do primeiro hub e também para os demais. Então, nós pensamos em um ambiente onde tivesse um espaço não só de experiência ou de recreação, mas que tivessem ambientes de alimentação também, eventualmente salas de treinamento, mirando parcerias com entidades de educação, tá? E também coworking ou coisa do gênero. O estacionamento, todos esses prédios, eles têm áreas de estacionamento. O E.ON House 1 terá 1.000 metros quadrados, ele está posicionado próximo da região da Via Anchieta. É um ponto estratégico, pensando
na região do Ipiranga, quem vem da Ricardo Jafé, e obviamente também é canal para quem vai para o litoral ou para o ABC. Então é um ponto de extremo alto tráfego que, fazendo um trabalho de análise de dados e disponibilidade de frota e carregadores, foi um ponto quente que nós identificamos. A gente traz também a questão dos micromodais, então o swap de bateria. Hoje já temos um acordo estabelecido com a Vamo, né, para fazer essas geladeiras. O sistema de Smart Rental, então, o conceito disso, o que é? O veículo, neste caso elétrico, né, será um BYD, ele fica à disposição nesses hubs, que são hubs públicos, eles são abertos 24 horas, e ele fica travado e você consegue baixar o aplicativo, fazer uma validação de segurança importante, e através do próprio aplicativo por telemetria ele destrava o carro, ele usa, consome, e na hora que ele volta, o único compromisso que é necessário ele ter é espetar o carregador para mantê-lo carregado, né? Então toda essa jornada ela é feita por aplicativo autônomo, e a gente está trazendo esse conceito aqui para os hubs também. Terá exploração forte da parte de mídia, All of Home. Isso daqui, por enquanto, ele é próprio no intuito institucional, mas tem uma possibilidade muito grande de ter uma abrangência aí com o setor público, ou eventualmente até com empresas grandes como a Eletromídia e outros parceiros, tá? Mas isso ainda não foi estabelecido. O conceito da Eon Garage, que são, na verdade, ambientes de diagnóstico automotivo avançado, nós estamos idealizando isso com o intuito de criar uma conexão e uma oferta de tecnologia para aspectos de laboratório ou teste, seja com montadoras, com o Senai, com escolas técnicas ou coisas do gênero. Então a ideia eu tenho um estacionamento com carregadores ultra rápidos de alta tecnologia, níveis de integração de software importantes, e eu também tenho uma sala de diagnóstico onde os veículos podem ser testados ou monitorados durante a carga ou fora dela em conceito amplo. Isso, a intenção é ser vendido como serviço, mas obviamente a prioridade seria essa sinergia entre escola, indústria e outros segmentos, fomentando inovação, tá? Uma área de branded coffee aqui que nós chamamos, isso aqui é só ilustrativo, tá? Ele ainda está em implementação, mas isso daqui estaria combinado com um modelo de laboratório de last mile delivery no ambiente controlado dentro do hub inicialmente, né? Então nós aplicaríamos também conceitos de drone, lounges de treinamento, lounges para motoristas de trabalho. Isso aqui é em função da parceria com basicamente empresas de motorista ou frotas corporativas de trabalho. O laboratório de last mile, não só os pick-up points, com os motociclistas da Vamo ou da 99, mas também para a gente testar modelos de software para poder fazer gestão disso também. E na Eon House a gente está trazendo aí até o fim do Q3 desse ano um piloto do Last Mile Delivery interno via drone, né? Então, basicamente, é um trabalho de malha 3D que a gente faz no ambiente, e isso aqui é todo feito por controle computacional. Então, ele tem alvos definidos, que são as estações de carregamento, onde o motorista está ali carregando dentro do veículo, e ele vai poder solicitar, por exemplo, um café ou alguma alimentação pequena ali para poder ter essa experiência do drone levando até ele. Isso, obviamente, é um teste, né? Mas ele tem um potencial muito grande de exploração de engenharia para poder trabalhar com os vizinhos que estão ali inicialmente e potencial trabalho aí com, por exemplo, 99 Food e o próprio iFood, né? Uma reinterpretação das estações de recarga. Então, a gente tem aderido a carregadores com tela, no intuito de combinar o carregamento com a mídia All of Home. E esses carregadores todos eles estarão habilitados com funções avançadas de integração e interoperabilidade, balanceamento inteligente de carga e outras funções para poder entregar esse serviço completo no hub. Esse aqui é a carinha do primeiro hub.
essa área ela tem aproximadamente 1.000 metros quadrados, então é a forma como a gente está dispondo esses carregadores. Serão inicialmente 2 carregadores de 120 kW, portanto ultra rápidos, e 5 carregadores rápidos, né, de potência de 50 kW. 4 gabinetes de swap de motos, expansível até 6 no ambiente. Uma vaga de Smart Rental e o pequeno building aí onde a gente está mirando a entrega dessas soluções. Então, esse aqui são algumas imagens do local. No momento, ele está todo murado ainda, e esse é um trabalho que vai ser efetivamente aberto a partir da semana que vem, para poder começar a receber o público. Estamos desenhando um pequeno evento de lançamento. Já aproveito o gatilho aqui para convidá-los para esse pequeno evento. Quem tiver abertura, por favor, nos contate. Seria uma grande honra aí ter o time da prefeitura e os organismos nesse lançamento. Esse aqui é o status em julho, tá? É o famoso expectativa e realidade, né? Aqui está no meio de obras, mas ele já está bem avançado, os equipamentos já estão posicionados e fazendo um trabalho importante aqui de customização nesse momento. O lançamento acontece agora em agosto, tá? Estamos mirando provavelmente o fim da semana que vem ou o começo da outra. Ele vai iniciar a operação do carregamento, tanto do swap das motos, como também o Smart Rental e o carregador. Para o Q3 desse ano, pois não. Tá. Para o Q3 desse ano, a gente está mirando o lançamento dos lounges e também de uma frente importante de mídia All of Home, e até o final do ano o Last Mile com os drones. Está em desenvolvimento e implementação o segundo hub já. Esse hub ele considera 2... pois não. Alguém quer falar alguma coisa? Acho que é só o microfone que está vazando, Alexandre. Pode continuar. As perguntas e respostas ficam para o final. Pode continuar. Combinado. O segundo hub ele está em construção, ele vai ficar na região próxima ali da Marginal Tietê. São 2.000 metros quadrados e uma capacidade de carga de 2 megawatts instalada. A gente está desenhando um formato onde vamos aderir a modelos de Megawatt Charge System. O que é isso? São redes com 1 megawatt mínimo de carga disponível, orientado para frotas comerciais também e veículos pesados, né? Aqui, bem brevemente, eu não vou cansá-los com um slide, mas são alguns cases de sucesso. Então, nós temos feito trabalhos aí com a Ford, com a GWM, suportado lançamentos aí com todas as montadoras de veículos eletrificados, com carregadores AC e DCs. Isso aqui é um trabalho que vem sendo feito via circuito, tá? Temos aderido a postos de combustível com redes independentes, levando carregamento ultra rápido também. Hoje já são em operação aí 29, todos na capital de São Paulo. Trabalhos com empresas de last mile delivery aqui, startups. Fomos os pioneiros aí em levar esse conceito de ultra rápidos para debaixo do próprio posto de gasolina. Aqui vocês veem uma imagem bem relevante, porque haviam bombas de diesel nesse posto e a gente aproveitou até parte dessa infraestrutura e alocou os carregadores. Então, ele tem sido palco aí de bastante testes aí com montadoras e jornalistas que têm ido bastante lá. Tá? São carregadores, 2 carregadores nesse caso de 140 kW, expansíveis a até 240, né? Eles são todos modulares. Esse aqui é mais para iniciativa privada, a gente tem feito... Esse daqui são algumas fotos da matriz do Santander, tá? São mais de 80 carregadores que a gente tem colocado nos prédios corporativos, em diferentes localizações. Shopping centers, condomínios horizontais, verticais, pessoa física. Esse é o prédio mais alto até o momento em São Paulo, ele fica atrás do metrô Tatuapé. Nós temos um pequeno hub lá com carregadores AC e o Smart Rental por aplicativo. Esse carrinho ele está desatualizado, tá? Em uma parceria com a Peugeot. Hoje tem um Peugeot E2008 lá à disposição para alocação por app, integrado aí com o sistema de recarga. Empresas de varejo e estacionamento. E é isso. E aí, para finalizar, um contexto e uma breve reflexão de possíveis pontos de contato, né?
A gente traz aqui, porque juntos podemos mais. A nossa ideia aqui desde o início foi que temos a visão de conceitos de Smart Cities muito forte, onde o propósito social e o intuito de melhorar a vida das pessoas, ele tem que ser um DNA inicial para a gente construir tudo isso, pensando num negócio de ecossistema, porque a gente vai estar desenhando soluções de experiência. Isso significa adesão das pessoas, boa reputação e, obviamente, escala e rentabilidade. Então, tudo começa daí, né? Então, o nosso trabalho de colaboração e parceria com o setor privado, ele tem acontecido desde o início. E sendo bem sincero com vocês, o nosso conhecimento, networking e sinergia com o setor público, ele é muito fraco, olhando para o time de sócios, né? Mas a gente vê uma possibilidade muito importante de oferecer o que a gente vem construído e nos colocar à disposição de vocês também para trabalhar para vocês e, obviamente, criar sinergias, né? Eu trouxe aqui um total de 12 ou 13 pontos, vou passá-los brevemente a título de brainstorming. Então, olhando para a frota pública ou com frota, né? Nos colocarmos à disposição, colocar a rede E.ON e de seus parceiros, assim como os hubs, para a recarga dos veículos públicos. O segundo ponto seria CIURB ou SP Obras, um trabalho de identificação de pontos estratégicos para a implementação de novas E.ON houses, para suportar recargas e soluções de mobilidade urbana através de concessões. Educação e inovação. As E.ON houses ela tem uma veia de inovação muito grande, né? A ideia é a gente lançar inovações dos nossos parceiros e as nossas próprias em avançado no mercado, usando aquilo como laboratório. Então, isso vale para a infra de recarga e suas funções avançadas, como toda a parte de diagnóstico para veículos eletrificados, né? Então, existem possibilidades aí via FINEP, com o MCTI, parcerias com a Secretaria de Educação aqui do município, Fiesp, Senai, são sinergias importantes que a gente pretende buscar com essa veia, né? Um trabalho de PPP está muito parecido com um dos pontos anteriores, mas basicamente investimentos conjuntos em real estate, a gente tentar buscar possibilidades nesse aspecto. Existem pontos existentes já bem preparados, outros nem tanto, do ponto de vista de infraestrutura. Isso considera a ligação da própria Enel, a disponibilidade de tensão da rua e transformador e tudo mais. Então, um trabalho de inteligência para identificar esses pontos favoráveis e também um trabalho de dados para identificar os pontos de carência de recarga é um trabalho que, daria para ser feito de imediato e a gente conseguir alavancar isso sem grandes investimentos de CAPEX, olhando tudo para rentabilizar via OPEX e no prazo, né? Então, é um modelo que nós temos cujo intuito é facilitar a adesão sem ter grandes investimentos de largada, né? O ponto 5 é pontos públicos em vias, bolsões de estacionamento e calçadas. Eu trouxe essa reflexão ou provocação aqui de um convite que foi feito para esse nosso parceiro Wally, no Rio de Janeiro, do Eduardo Paes, onde eles aprovaram um serviço experimental de carro compartilhado, de aplicativo, na rua. Então, basicamente, são vagas públicas na rua, onde os carros serão disponibilizados, muito parecidos com os patinetes aqui de São Paulo, né? Mas o carro ele fica travado, seguro, e para você usá-lo, você precisa passar por esse crivo de segurança do aplicativo e você pode consumi-lo a hora que quiser. Existe no projeto a intenção de agregar veículos elétricos e aí, consequentemente, nós levaremos os carregadores para essas calçadas do Rio de Janeiro, né? Então, isso seria uma reflexão, porque aqui em São Paulo eu imagino que tem questões de legislação e tudo mais, mas seria uma possibilidade de viabilizar isso muito fácil. E só para fechar, garagens existentes ou novas para ônibus elétricos, identificação e concessão de espaços sinérgicos para a gente poder implementar esses carregadores ultra rápidos. Smart Sampa, integração de soluções Smart Sampa nos hubs, garagens, pontos públicos e privados, integrando segurança, monitoramento técnico da nossa parte também, e telemetria em trabalho de dados. Eu vejo que é uma possibilidade muito grande de dados para buscarmos aí um trabalho de referência aqui na cidade.
Polícia Militar e Municipal, além do Smart Sampa, a gente tentar buscar sinergias para levar os carregadores até o DP policial, por exemplo, que eventualmente aderir a frotas elétricas num futuro. iREC, créditos de carbono, todo o modelo ele fomenta a criação de valor e entrega de rentabilização via crédito. Isso é uma busca muito forte de grandes organizações privadas, né? Olhando para o ecossistema, quem efetivamente gera o crédito? Quem comprou o carro, quem está pagando pela recarga. Então, levar esse benefício para os moradores de São Paulo e, obviamente, a prefeitura tendo o crédito devido e as possibilidades também de alavancagem disso é algo pioneiro e muito importante e, tecnicamente, de uma complexidade baixa. Tá? A malha existe, a tecnologia está disponível, realmente é questão de a gente disponibilizar isso através de formatos financeiros. Hoje a ION também está num processo de homologação como subadquirente, além de energia e a parte de mobilidade. A intenção de ser um subadquirente financeiro é nós habilitarmos modelos de pagamento POS. Então a pessoa consegue pagar pela recarga com um cartão de crédito, como se fosse um GetNet maquininha ali no próprio ponto. Ecopontos, possibilidade direta de aplicação de nos hubs e nos pontos públicos de recarga, isso é uma abertura total aí com ecopontos. Last Mile eletrificado, apoio nos trabalhos de Last Mile, entregas, ter o apoio da prefeitura, do município, nesses laboratórios de Last Mile e também dos drones, incentivaria investimentos super importantes nesses trabalhos de inovação em modelos de negócio. Nós entendemos que isso seria uma vertente de redução de custos, melhoria substancial na mobilidade urbana e, obviamente, 100% eletrificado, consequentemente, sustentável, né? Então, é algo importante para os próximos anos. Armazenamento de energia, no nosso planejamento nós entendemos que isso começaria a doer em 2025, abririam-se oportunidades em 2026 e, obviamente, o custo disso começaria a viabilizar muito, seja por reuso de baterias de veículos ou através de equipamentos diretos aí de empresas como Moura ou empresas internacionais, chineses principalmente, a partir de 28 em escala, tá? Então, a oportunidade com isso é combinada com autoprodução de energia, por exemplo, você teria uma importante redução nos trabalhos e custos de energia. E, por fim, só reforçando, ter o apoio e a eventual oportunidade da presença de vocês, do secretário, eventualmente, por que não, até do prefeito no lançamento da primeira Aeon House, seria uma satisfação e honra muito grande aqui para a gente. Então, é isso que eu tenho para trazer para vocês hoje. Fico aberto a perguntas e agradeço de novo pela oportunidade. Obrigada, Alexandre. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Fábio, você quer falar? Quero sim. Obrigado, Alexandre. Obrigado pela presença. Acho que foram realmente, você trouxe uma multiplicidade de possibilidades aqui que a gente pode aproveitar. Queria falar um pouco queria fazer um comentário, na verdade, sobre aqui a função do Confrota e a relevância, talvez, do que você trouxe aqui hoje, né? Então, só lembrando, o Confrota, ele tem a responsabilidade de lidar com as frotas públicas da cidade, né? E isso não só caminhões e ônibus, mas também transporte escolar gratuito, os veículos contratados da administração municipal, né, a gente tem a responsabilidade de fazer a descarbonização desse tipo de frota. E com essa responsabilidade surge também a necessidade do estabelecimento de recarga, dessa recarga descentralizada, né, em múltiplos pontos da cidade. E aí, quando você traz esse tipo de investimento, né, que o setor privado
planejando fazer. Isso é muito interessante para a prefeitura, porque a gente só consegue, por exemplo, agir para eletrificar ou descarbonizar ou seguir para algum combustível, né, principalmente de matriz elétrica, para essas outras frotas mais pulverizadas, como o transporte escolar gratuito, que são operados por operadores particulares, né, que têm um contrato com a prefeitura. Muitos deles não conseguem carregar seus veículos em casa, por exemplo, e a maioria desses operadores, eles não estão em áreas mais centrais da cidade, onde há uma disponibilidade de carregadores públicos, né? Então, existe já uma preocupação do município em como que a gente pode fazer para ampliar a penetração desse tipo de equipamento dentro do território da cidade, né? Para não ficar somente nos grandes eixos rodoviários, por exemplo. Então, eu acho que a gente trazer você aqui hoje para ouvir um pouco os planos a experiência um pouco da iniciativa privada vai um pouco nesse sentido. Então, queria te agradecer pela palestra e por mostrar as possibilidades que o setor privado está pensando nessa frente. Vou passar para o Olímpio, Alexandre, aí depois você comenta de uma vez algumas falas, tá bom? Então, Olímpio. Bom dia. Parabéns, Alexandre. A ambição da sua empresa aí é realmente impressionante. Mas, descendo um pouco aqui no chão de fábrica aqui do Confrota, nós temos uns gargalos aí nesse programa de expansão da eletrificação da frota de ônibus da cidade de São Paulo, que tem um gargalo que estava sendo discutido dentro da SP Trans. Eu nem sei, na verdade, em que ponto está essa discussão, mas existe algumas limitações das garagens de ônibus, das empresas de ônibus, para fazer a expansão dessa frota por problema de espaço, por problema de disponibilidade de energia, de alta tensão ou média tensão dentro das garagens, etc. E eles estavam discutindo a respeito de pátios de carregamento compartilhados entre as empresas, né? Então, como vocês estão nessa parte de logística de carregamento, eu acho que seria bastante interessante. Não sei se a SP Trans vai concordar comigo, mas eu acho que seria bastante interessante vocês terem uma conversa detalhada com o pessoal da SP Trans para saber como é que vocês podem se encaixar nisso, ou como é que vocês podem apresentar algum projeto, né, para contribuir com essa discussão que está em andamento. Não sei em que ponto está essa discussão, porque nós, do Confrota, não estamos participando, né? Mas seria interessante saber como é que vocês podem contribuir com essa discussão. Quer falar, Alexandre, já responder e comentar o Fábio? Sim, primeiro, obrigado, Fábio, obrigado, Olímpio. Os trabalhos que vêm sendo feitos aqui, obviamente, são 100% até o momento iniciativa privada, mas ele está sendo pensado com o intuito de realmente suportar a frota em maior escala, né? Olímpio, os carregadores eles são todos homologados já com a Eletra, com o Marco Polo, com Volkswagen Caminhões, com o BYD, seja para ônibus ou caminhão. E até o objetivo do lançamento desse On-House 2 na região que está foi mirando até pegar desculpa o termo, mas pegar um vácuo do que a gente vem assistindo aí, do aumento dessa frota e da dificuldade de recarga, no intuito de realmente levar um ponto público até próximo dessas garagens para poder deixar à disposição para carregamento, né? Então,
é super sinérgico, a gente adoraria ter essa conversa com a SP Trans, porque o trabalho da E.ON, o que é, no final do dia? É a gente pegar a infraestrutura, pegar os carregadores através desses mecanismos financeiros e transformá-los em OPEX. Então, eu não preciso gastar milhões de reais necessariamente de largada para poder viabilizar esses hubs. E a construção de pátios, que, por exemplo, é o conceito da E.ON House 2, ele faz muito sentido porque nesse local, por exemplo, eu já vou ter 2 megawatts de carga. Isso significa, no mínimo, 16 vagas para veículos pesados carregarem de forma ultra rápida, né? Então, a ideia seria posicionar esses hubs ou esses pátios, esses pontos em sinergia com a inteligência de vocês, nos melhores locais para poder essas frotas usufruírem por estar próximo da rota deles ou eventualmente das garagens. Então, é exatamente o que a gente está buscando e nos colocando à disposição. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, Lu. Quem? Bom dia, professor Tadeu. Oi, Tadeu. Eu queria só perguntar para o Alexandre como é que foi essa tratativa com a infraestrutura, digamos, de fornecimento de energia local, tendo em vista, como é que vocês consideraram isso no plano de vocês? Porque esse tem sido uma dificuldade, acho que aqui em São Paulo, exatamente essa, onde vai instalar espaço, capacidade, como é que vocês estão lidando com isso e como é que isso apareceu no processo de vocês? A gente tem feito um trabalho, primeiro prazer, professor Tadeu, a gente tem feito um trabalho nesses últimos 2 anos via circuito de proximidade com a própria Enel e nós fazemos toda essa intermediação de solicitação de aumento de carga e tudo mais. Contudo, não é isso que a gente está fazendo inicialmente na E.ON. A gente tem feito um trabalho mais de real estate mesmo, buscando pontos que já estejam preparados para tal. Então, por exemplo, esse pátio da E.ON House 2 e também da primeira, ele já tem uma média de 1,5 megawatt ou 2 megawatts já instalada. Então, eu não tenho que pedir novas solicitações, né? Então, a gente tem buscado pontos inicialmente dessa forma, onde eu consigo já, em 3 meses, colocar um hub desse para operar, né? Então, acaba ficando mais um trabalho de civil e a elétrica de ligação do transformador da cabine primária até efetivamente os carregadores, né, professor? Então, é isso que nós temos feito. Obviamente, dependendo do ponto que nós encontrarmos, você sabe muito bem, a solicitação de carga e ajuste são trabalhos que podem demorar até 6 meses, né? Então, é algo que precisa ser muito bem planejado e colocado em cronograma. Então, estamos priorizando primeiro esses locais já disponíveis. E isso provavelmente poderia ser um trabalho feito em parceria até com o SP Obras ou equipe de infraestrutura, até para identificar esses pontos públicos e a gente conseguir ganhar velocidade, né? A implementação dos carregadores, isso é rápido. Obrigada. Mais alguém? Não? Então, eu vou passar para o secretário Renato Nalini para as considerações finais. Muito obrigado, Alexandre. Foi muito elucidativa a sua exposição. Nós temos todo o interesse. O projeto de eletrificação da frota é um ponto de honra para o prefeito Ricardo Nunes. Então, a gente precisa estar mais perto, né, e verificar como é que a gente localizaria aqui em São Paulo esses pontos pré-existentes, né, onde seria mais fácil a instalação. Muito obrigado, foi bastante interessante, bem profícua a sua exposição. Fica perto da gente aí para a gente acompanhando e vamos sim fazer uma visita e convencer o prefeito a optar também por essa estratégia, tá bom? E muito obrigado pela presença de todos. Com frota sempre com pioneirismo, com novidades. Vamos procurar resolver essa questão, porque agora é a vez das entidades subnacionais. Não vamos esperar que a geopolítica tão confusa, né, em nível de União, estados que estão perdidos em relação a esse tema, prejudiquem a nossa rota rumo à desfossilização da cidade. Obrigada, pessoal. Até a próxima reunião.
Tchau, obrigado. Obrigado, pessoal. Tchau, bom dia a todos. Dia a todos.